E aí, quando a gente fala de geopolítica, é como se fosse um grande palco, né? E nesse palco tem o ator principal que define tudo: guerras, economias, fronteiras. É o Estado. Hoje a gente vai desmontar essa ideia peça por peça e ver como ela funcionou em um dos maiores conflitos da história. Então, para começar, vamos continuar nessa ideia de teatro. Pensa só, nesse palco mundial, quem são os personagens principais? Aquelas entidades que movem a história, que assinam os tratados e que de vez em quando entram em guerra. A resposta, na verdade, é bem direta. O Estado. Isso mesmo, com o E maiúsculo. São eles, os Estados, os grandes protagonistas das relações internacionais. Mas o que exatamente isso significa? Beleza, então se o Estado é o ator principal, a gente precisa entender quem ele é de verdade, né? Vamos desmontar esse conceito para ver o que tem dentro e entender como o mundo funciona. Bom, aqui está a definição mais formal, mas, trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado é a organização que tem o poder máximo sobre uma área, sobre um pedaço de terra. É ele quem cria as leis, cuida dos serviços e representa aquele lugar para o resto do mundo. E para um Estado existir de verdade, ele precisa de 4 ingredientes essenciais. Pensa numa receita de bolo. Se faltar um, não dá certo. Precisa de um território, que é a base física, uma população, que são as pessoas que moram ali, um governo, que é a máquina que administra tudo, e o mais importante de todos, a soberania, ou seja, o poder de mandar em si mesmo, sem dever satisfação para ninguém. Agora, vamos entrar numa área que, olha, confunde muita gente. A diferença entre Estado, nação e governo. A gente acaba usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, mas na geopolítica elas são bem diferentes. E entender isso é crucial. Primeiro, uma coisinha rápida que parece detalhe, mas não é. Estado com E maiúsculo é o país, tipo o Brasil, a Argentina. Já Estado com E minúsculo é uma parte de dentro do país, como o estado da Bahia ou de Minas Gerais. Simples, né? Agora, a grande diferença: Estado e nação. A melhor forma de pensar é a seguinte: o Estado é o hardware, a estrutura física, as fronteiras, as leis. A nação é o software, é o sentimento de pertencer a um grupo, é a cultura, a língua, a história em comum. É por isso que um Estado como a Espanha pode ter várias nações dentro, e algumas nações, como os curdos e os palestinos, ainda hoje não têm um Estado próprio. E para fechar essa parte, Estado contra governo. Pensa no Estado como se fosse o prédio de uma escola. Ele está sempre lá, é permanente. O governo? Bom, o governo é o diretor e os professores que trabalham lá por um tempo. Eles mudam a cada eleição, a cada 4 anos, mas a escola, o Estado, continua de pé. Certo, já entendemos o que é um Estado. Agora, a gente precisa entender o como ele funciona. Porque eles não são todos iguais, não. Cada Estado é construído em cima de uma ideia, de uma ideologia, que diz como a economia e o poder devem ser organizados. A história moderna está cheia de modelos diferentes. Tem o absolutista, o liberal, o neoliberal. Mas, para a gente entender o que interessa aqui, vamos focar em 2 tipos de Estado que simplesmente racharam o século XX ao meio e quase levaram o mundo todo para a guerra. E aqui está o ringue ideológico. De um lado, o Estado capitalista, baseado na propriedade privada, no livre mercado, na busca pelo lucro. Do outro lado, o Estado socialista, com tudo na mão do Estado, economia planejada, sem propriedade privada dos meios de produção. Eram 2 visões de mundo que não podiam de jeito nenhum ser mais opostas. E essa briga de ideias não ficou só no papel, não. Ela explodiu no mundo real e nos leva direto para o nosso estudo de caso. Depois da Segunda Guerra Mundial, o planeta não só se dividiu, ele se partiu em 2 blocos que não se bicavam. Esse período ficou conhecido como a Ordem Mundial Bipolar. Por que bipolar? Porque era como se o mundo tivesse 2 sols, 2 polos de poder. E tudo girava em torno deles, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética. Então, de um lado, a gente tinha o que se chamava de Primeiro Mundo, liderado pelos Estados Unidos e o seu modelo capitalista. Do outro, o Segundo Mundo, com a União Soviética e a ideologia socialista. E todo o resto. Era o Terceiro Mundo, que virou o grande tabuleiro onde essas 2 superpotências jogavam seu xadrez de influência. Olha, em 1946, o Winston Churchill resumiu a situação perfeitamente com uma frase que entrou para a história: a cortina de ferro. Não era um muro de verdade, ainda não, mas era uma barreira ideológica, política, quase invisível, que dividia a Europa e o mundo em 2. E essa disputa virou coisa séria, oficial mesmo.
Para cada movimento de um lado, o outro criava uma organização espelhada para competir. Na economia, os americanos tinham o Plano Marshall, os soviéticos, o Comecon. Na espionagem, era a CIA contra a KGB. E na força militar, a OTAN contra o Pacto de Varsóvia. Era um jogo de espelhos. E aí vem a grande pergunta: por que Guerra Fria? Bom, foi fria porque os dois grandões, EUEA e União Soviética, nunca chegaram a se enfrentar diretamente num campo de batalha. O medo de uma guerra nuclear, da destruição mútua assegurada, era grande demais. Mas de fria, essa guerra não teve nada. Ela foi quentíssima em outros lugares, em guerras indiretas, como na Coreia e no Vietnã. Só que, nada dura para sempre. E essa queda de braço de décadas, com gastos absurdos em armas e espionagem, começou a pesar, principalmente para um dos lados. Lá pelos anos 80, a coisa começou a apertar para a União Soviética. O líder deles, o Gorbachev, tentou reformar o sistema com a perestroika na economia e a glasnost na política. Mas foi como abrir uma porta que não dava mais para fechar. Em 1989, o maior símbolo dessa divisão, o Muro de Berlim, veio abaixo. E pouco depois, em 1991, a própria União Soviética deixou de existir. E com a queda de um dos gigantes, o tabuleiro virou completamente. Aquele mundo dividido em dois, que durou quase 50 anos, simplesmente acabou. A geopolítica global teve que ser reescrita do zero. O que nos traz para hoje? A ordem bipolar já era. E agora, o que é que define quem manda no mundo? A gente vive num mundo com um único chefão ou com vários? A briga agora é por dinheiro, por tecnologia ou por cultura? Entender a Guerra Fria não é só olhar para o passado, é ter a chave para começar a decifrar o mundo em que a gente vive hoje.